Olá, no vídeo de hoje vou falar sobre as faixas nas artes marciais, mesmo naquelas que não tem faixas, e vou dizer por que eu não utilizo esse sistema aqui no meu estúdio. A faixa só serve para segurar as calças. Primeiro, já inventaram elástico, e segundo, nunca foi para isso. Para de ser papagaio de besteira. Bora pro vídeo! Sou Marco Gimenez aqui do Núcleo Dharma de Ribeirão Preto, que agora é marca registrada e patenteada. Sim, teve engraçadinho tentando fazer besteira. E quem tá cuidando disso é o Arthur, da Albernaz Registro de Marca, e daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Primeiro vamos ao vídeo. Sistema de faixas coloridas não é milenar e teve sua origem atribuída ao judô e ao seu fundador Jigoro Kano, no final do século XIX. Antes disso, as artes marciais não usavam faixas coloridas para indicar o nível de habilidade ou a progressão dos praticantes. Jigoro Kano introduziu inicialmente apenas duas faixas: a branca para os iniciantes e a preta para os que alcançaram um nível mais avançado de competência. Lembrando que a faixa servia para manter o judogi, na minha época era kimono, fechado, nunca foi para segurar a calça. Em 1883 ele concedeu as primeiras faixas pretas a Shiro Saigo e Tsunejiro Tomita ou algo do gênero. Ao perceber a necessidade de motivar os estudantes e oferecer uma estrutura de progressão mais clara, o sistema de faixas coloridas foi desenvolvido. As conhecidas faixas coloridas como a laranja, verde, azul e marrom foram introduzidas para representar níveis intermediários entre o iniciante e o tal faixa preta. Isso ajudaria a manter os alunos motivados e dava uma indicação clara do seu progresso. Tem prós e tem contras, e como sempre o mau uso. Foi utilizada também no karatê, tem vídeo aqui no canal, e depois literalmente copiado para diversas outras artes, inclusive as que não usam ou não deveriam usar uma faixa, porque não tem kimono, não tem nada. Não tem kimono e tem elástico na calça, não tem muito sentido. Seja sincero, não tem sentido prático. O que eu percebo? A estrutura de progressão mais clara? Sim, isso funciona. Principalmente se você tem muito aluno numa aula ou se você tem uma grande franquia. Motivar os estudantes? Para mim, treinar e melhorar não é o suficiente. Eu preciso de um indicador visível aos demais para isso. Olha, ele é um faixa preta. Aí entra o tema do vídeo. Por que eu não uso aqui graduação? Abra sua mente. Normalmente a tal graduação se refere a um conjunto de técnicas a serem dominadas. Você aprende ali uma sequência de socos, umas defesas, no meu caso tem manuseio de armas. E aí eu inicio aqui com coisas básicas, mas em vários caminhos ao mesmo tempo. Acontece muito aqui, o aluno entra e tem, por exemplo, dificuldade de socar pela força ou pelo jeito, ele vai mais devagar nesse quesito. Porém, na hora que eu boto uma faca na mão do cara, ele vai muito bem. Numa graduação fixa, engessada, eu não vou poder avançar ele para outra fase da arma, ou mesmo para outra arma, enquanto ele não ajeitar a porcaria do soco. Eu tenho aqui muitas pessoas com habilidades maiores em armas que, em teoria, só iam aprender em graduações posteriores, lá na frente. E aí? Devo frear o conhecimento, que não é a arma da faixa? Ou até fazer, sei lá, uma avaliação meia boca nos tais exames para poder avançar ele mais rápido? Passar assim rapidinho de faixa. Acontece o cara passar no exame sem merecer? Vocês já viram isso? Tem outro problema na minha visão. O aluno para de treinar há uns 3 anos, por exemplo. Ao voltar, ele mantém a graduação porque ele a conquistou. Será que ele lembra de tudo? Será que ele ainda aguenta fazer ou consegue realizar? Não fica estranho alguém de graduação menor tá instruindo ou reiniciando o tal faixa preta? Não estaria quebrando uma das funções da graduação? Uma vez um aluno me disse em aula: se não tem faixa, como é que eu vou saber o que eu sei? Faz sentido para você? Para mim não. Eu tive que me esforçar muito para entender. Mas sim, graduação pode ser útil em grandes sistemas, mas aqui, que é tudo pequeno, é tudo muito direcionado aluno por aluno, e na verdade eu quero manter assim, é uma escolha
pessoal. E aí um ponto, eu não preciso imitar a estética de grandes grupos, eu não vejo sentido. E principalmente pela ausência de um currículo fixo, eu tô sempre mexendo. Eu tenho uma progressão de dificuldade nas técnicas, é claro, mas tem aluno que vai muito mais rápido num ponto e devagar em outro. E tem alguns ainda que demonstram mais interesse e às vezes necessidade de alguma arma e não de outra. Aluno é diferente. Itens como tonfa, nunchaku, o bastão longo, bengala e outros utensílios, eu obrigo a aprender e conhecer o básico, porque isso abre a mente. Mas aprofundar tem a chance, mas tem muito de gosto próprio. Mas se o cara quiser dar aula um dia? Bom, aí ele vai ter que ter gosto em aprender antes de poder ensinar. Inclusive coisas além daqui. Eu não quero que o conhecimento do aluno seja um eco do meu, porque ecos, ao ficarem distantes, eles perdem potência e clareza. Na minha visão, a atualização, acréscimo e até substituição do currículo mantém a prática de defesa atualizada e eficaz. Se o currículo é fixo numa aula voltada à defesa, rapidamente ele se torna desatualizado. E grandes franquias com dezenas, às vezes centenas de professores e filiais tendem a ter uma movimentação mais lenta na questão de mudanças e adaptações, deixando o sistema assim sempre atrasado. O professor que fica livre, tanto na época quanto na região, ele se torna uno com a aula. Porém, ele vai diferenciar muito da origem do que ele aprendeu ou dos seus paralelos, os seus irmãos de sistema. Por exemplo, um cara do Acre vai ter muito mais contato com facão do que alguém na capital de São Paulo, né? No Rio de Janeiro, investir em facas menores de 10 centímetros é muito importante. Mas nesse caso aí não vai ocorrer um descontrole do que é ensinado? Aí chegamos num ponto, controle. Eu quero que o meu aluno aprenda e ensine, ou eu quero controlar o que ele aprende e ensina? O que é mais importante? Meu nome e o nome do meu sistema, ou a defesa e o avanço do aluno em si? Um aluno não pode aprender mais e acrescentar na própria aula? Você deseja que o aluno seja uma sombra sua? Ou pior, você aluno deseja ser a sombra de alguém? Eu não, nenhuma das duas opções. Apesar de entender que exames, certificados e outras coisas são bem rentáveis. Eu entendo. Mas é minha escolha. Eu já fui chamado de varejinho e muita gente me questiona por que eu não faço uma franquia. Eu respondo de forma simples. Opção pessoal. Mas isso é para não puxar assuntos perigosos demais, aos quais a sociedade marcial não está plenamente pronta para debater. Mas provavelmente você já entendeu. Lá no fundo, você já entendeu, né? Faixa preta, doutor. Eu sou faixa preta. Faixa preta? Sou Marcos Gimenez, treinador e responsável aqui pelo Núcleo Dharma, que agora é marca registrada, ninguém pode mais tentar roubar. E eu sou grato ao Arthur, da Albernaz Registro de Marca. Sem esse trabalho eu podia simplesmente perder o canal se alguém registrasse o nome. É fácil assim. Você tem um nome ou uma marca? Fica atento, sai muito mais em conta do que eu imaginava o processo. Vou deixar link na descrição e vou falar dele mais vezes aqui no canal. De resto, curte, compartilha e comenta. E ajude o canal, vire membro, dê um valeu, até mande um pix para pix@nucleodharma.com.br. Assim você vira um inscrito faixa preta. O que você acha? Ia ser bom, né? Obrigado pela participação e paciência de todos e até o próximo vídeo, gente. Até lá.